Bom dia a você que está aqui conosco, graça e paz, que Deus assim te abençoe. Nós somos da Segunda Igreja Batista Encomendador Soares e estamos aqui nessa manhã para poder abençoar você, abençoar a sua vida e que em nome de Jesus tudo aquilo que for trazido aqui nesta manhã possa te abençoar grande e poderosamente. Iremos tratar sobre o auxílio emergencial, né? Você que tem direito, mas não recebeu. E com isso nós teremos aqui com a presença do Dr. Samuel Moura. O Dr. Samuel Moura é advogado, conhecido já em Nova Iguaçu, e ele vai estar fazendo a apresentação dele em si, mas o intuito dessa live é para poder dar orientação para você. Nós não iremos tratar de assuntos políticos, não iremos falar de política, nada disso. Apesar de tratarmos de um assunto que é federal, é do governo federal, mas nós não iremos falar sobre política, iremos falar sobre questões que vai te ajudar a receber o auxílio emergencial. Você que teve ele negado ou que ainda está em análise, nós estamos aqui nessa manhã para poder estar, assim, ajudando você. Amém? Vou já assim convidar já o doutor Samuel, ele vai estar assim conosco, ele vai estar fazendo as suas apresentações. Bom dia, meu querido, graças e paz, Deus te abençoe. Bom dia, pastor Christian, bom dia a todos que nos assistem. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E uma grande oportunidade de ajudarmos aqueles que estão em situação de desinformação. Acho que essa é a palavra mais adequada, né? Então a gente está aqui para tentar suprir isso e ajudar de alguma forma. Amém. E desde já eu já te agradeço, em nome da Segunda Igreja Batista Encomendador Soares, te agradeço por se colocar à disposição para nos abençoar e abençoar as pessoas que vão estar assim conosco também nessa manhã. Então, Samuel, eu queria que você fizesse a sua apresentação, falasse quem você é primeiro, né? Como você já é conhecido em Nova Iguaçu, seu trabalho, enfim, está com a oportunidade, meu querido. Ok, muito obrigado. Bom, eu sou Samuel Moura, sou advogado, atuo predominantemente em previdência social e assistência social. Também venho atuando em direito do trabalho, mas meu carro-chefe tem sido a atuação nos direitos sociais e direito previdenciário. Eu advogo há 3 anos, não sou tão antigo assim na advocacia, mas tenho feito um trabalho, algumas igrejas me conhecem, alguns locais sociais, algumas organizações têm me chamado para falar a respeito dos direitos sociais, previdenciários, em diversas localidades, principalmente aqui na Baixada Fluminense. A minha atuação é em Nova Iguaçu, estou em Nova Iguaçu, meu escritório central está no centro de Nova Iguaçu, na rua Otávio Tarquino, esquina com a Via Light. E é uma grande satisfação poder trabalhar. Sempre fui morador de Nova Iguaçu e é uma grande satisfação poder levar a informação a quem dela precisa, né? Eu particularmente mantenho esse projeto de fazer palestras sobre os direitos sociais, direitos previdenciários, nesses diversos centros em que as pessoas me convidam, né, para estar falando ali, e sinto que é um projeto que tem ajudado a muitas pessoas que muitas vezes não têm acesso a uma informação, às vezes muito básica, por simples omissão dos órgãos públicos, do INSS, por exemplo, que as informações são muito ruins, às vezes muito truncadas, né, induzem os segurados a erro, enfim. E é uma satisfação, não somente profissional, mas como humano também, né, de poder ajudar aquele que está próximo da gente, precisando de, às vezes, uma simples informação. Uma simples palavra pode mudar todo o panorama, e eu já vi isso acontecer várias vezes, da perspectiva daquela pessoa, né? E esse vídeo de hoje, eu reputo fazer parte também desse projeto, apesar de nós estarmos numa situação de restrição. Nesses últimos meses, eu não tenho conseguido desempenhar essas palestras, essas reuniões presenciais, por conta das orientações de isolamento, mas a gente sempre busca, né, a tecnologia para ser nossa aliada, para não deixar aquele projeto parar, para dar continuidade naquele trabalho. Então, por isso, eu reputo que esse vídeo também é essa oportunidade
essa live, essa transmissão, faz parte também desse grande projeto que eu tenho mantido, e fico muito grato pela oportunidade de estar aqui falando para o público da Segunda Igreja Encomendador Soares. Bom, o nosso assunto, pastor, é auxílio emergencial, como o senhor já disse no início, né? E é um assunto que ele, desde o seu surgimento, ele já é bastante conturbado. Apesar de nós não entrarmos aqui na questão política, somente na questão técnica, vale dizer que ele surgiu de uma discussão entre o legislativo e o executivo de quanto seria o valor, né? Inicialmente 300, depois 600, mas tudo isso se origina no Decreto-Lei número 6, em que se estabelece um estado de calamidade pública, tá? E ele é previsto até dezembro de 2020, a princípio, por conta da pandemia do coronavírus. A partir da decretação desse Decreto-Lei número 6, várias medidas foram tomadas pelo governo em diversas áreas. Também teve algumas medidas na área de consumo, né? Mas a gente vai falar especificamente dessa medida emergencial de sustento, né? De sobrevivência, de subsistência do cidadão, que é o auxílio emergencial, que inicialmente ele foi startado por uma medida provisória do governo federal e se converteu em lei. Tá? Ele integrou o texto da lei do benefício de prestação continuada da LOAS. Então, quem abrir a lei da LOAS vai estar constando lá o auxílio emergencial, porque ele integrou ali o texto daquela lei. E aí, o que aconteceu? Inicialmente, houve um calendário, houve uma estimativa de quem seria o destinatário desse auxílio emergencial, um calendário de pagamento. Contudo, esse calendário ele não foi exatamente cumprido, né? Muita gente, até mesmo aqueles que se habilitaram, muitos que estiveram, inclusive, elegíveis, não conseguiram receber na data. Então, uns não conseguiram receber na data, outros não conseguiram se habilitar, e aí começou toda a discussão. Tem direito, não tem direito? Aí o aplicativo dizia que não tem direito, e aí como é que eu recorro disso? Se eu sei que tem direito, está escrito, mas o aplicativo diz que não tem direito e eu não estou recebendo. E isso começou a virar um caminho, começou a atropelar, virou uma avalanche, né? A gente chegou na segunda parcela com gente ainda não tendo recebido a primeira. A gente está chegando agora na terceira parcela com pessoas que ainda nem receberam a primeira. Então, eu fiz questão de fazer essa fala aqui só para a gente dar um panorama, né? Que eu acredito que está contemplando, infelizmente, a situação de muitas pessoas que estão enquadradas nesse problema. E a gente está se propondo hoje aqui a não somente falar sobre o benefício, mas também de dar uma orientação de como é que a pessoa pode buscar esse direito dela. Mas, claro, né, buscar o direito dela, mas sabendo se realmente ela, de fato, faz jus ao benefício. E aí surge a importância dessa exposição. Sim, Samuel. E desde já eu peço a você que, se você tiver alguma dúvida, se você tem direito ou não tem, se você que teve negado, como é que faz, já coloca a sua pergunta aqui, para que nós possamos estar, assim, na medida do possível, tentando te responder, tá? De antemão, Samuel, a pessoa que deu entrada, né, primeiramente, que deu entrada e teve ele negado, como deve proceder? Bom, a primeira coisa, ela tem que observar se ela realmente cumpre os requisitos. Tá? Isso é muito importante, porque você reclamar um direito faz parte até mesmo da ética, né? Você verificar se realmente você tem aquele direito. E no próprio site da Caixa, a gente tem ali os elementos que indicam a existência ou não do direito. E aí eu gostaria de falar aqui sobre cada um deles, porque à medida que a gente vai explicando de forma minuciosa cada ponto, a própria pessoa vai identificando, vai entendendo melhor aquele requisito, né? E aí, se for possível colocar na tela para todos verem,
Sim, eu aquela vou página compartilhar. da Caixa. Beleza. Ótimo. Vamos lá. Aí a gente tem o site da Caixa Econômica. Eu fiz questão de pedir para colocar no navegador para você ver que eu estou tirando informações de sites oficiais do governo, ok? Então vamos lá. Do lado direito você tem para quem se destina. Primeiro ponto, maior de 18 anos de idade ou ser mãe adolescente. Se você é menor de 18 anos ou não é uma mãe adolescente, você não vai ter direito a se habilitar no auxílio emergencial, tá? Então esse é o primeiro ponto, maior de idade. Segundo ponto, não ter emprego formal. O que ele chama de emprego formal? Emprego formal é um emprego anotado na carteira de trabalho. Ah, mas eu sou trabalhador intermitente. Trabalhador intermitente também tem emprego formal. Se está anotado na carteira, ele tem emprego formal. Ah, o que seria o intermitente, para quem não sabe? O intermitente é aquele trabalhador que tem um tipo de contrato em que ele fica em stand-by, ele fica em casa e ele é chamado de tempos em tempos para prestar serviços e pago pela base da hora trabalhada. Esse tipo de trabalhador, ele tem a carteira dele anotada. Tá? É uma modalidade de contrato que surgiu em 2017 com a reforma trabalhista. Ele tem um emprego formal, mas ele tem momentos de atividade e de inatividade. Então, entenda, eu não estou dizendo aqui que o trabalhador intermitente ele não vai ter nenhum tipo de ajuda do governo. Ele tem, só que não dentro do auxílio emergencial, e aqui é bom a gente fazer uma diferenciação. Esse auxílio emergencial que a gente está falando aqui é para quem é trabalhador, quem não tem emprego formal, é um autônomo, é um desempregado. Aquele que tem um emprego formal, se for intermitente, ele vai receber o outro benefício que está se falando muito também, que é aquele da redução de salário, jornada, suspensão do contrato de trabalho, para aqueles que têm contrato formal, ok? Então, se você que está me ouvindo é um trabalhador intermitente, saiba, você não vai receber pelo auxílio emergencial, mas você vai receber pela MP 937, que é a da redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Tá bom? Não vai ficar desamparado o intermitente, mas não vai receber por esse auxílio que a gente está falando. Então, ele é destinado a trabalhadores autônomos que têm renda informal. Você que trabalha, tem uma renda informal, não tem nenhum contrato anotado em carteira de trabalho, tá? Não seja agente público, e aqui o termo é amplo, agente público, servidor público, empregado público, não seja agente público, tá? Nem temporário e nem mandato eletivo, ou seja, se você foi eleito a algum cargo público, você não pode, nem cargo temporário. A gente passa para o outro requisito, não ser beneficiário previdenciário ou assistencial. O que está dizendo aqui? Se você está recebendo seguro-desemprego, se você está recebendo auxílio do benefício de prestação continuada da LOAS, se você está recebendo benefício previdenciário, você não pode receber o auxílio emergencial naquele mesmo mês, tá? Esses benefícios, eles não são cumuláveis. Se você, então, o que acontece? Você está lá, por exemplo, vou colocar um caso aqui que é bem típico. Você deu entrada na sua aposentadoria, vamos dizer. Aí saiu lá uma decisão do INSS, despacho. Foi concedida a aposentadoria. Só que ainda não saiu o extrato para pagamento, não saiu a carta de concessão, você está aguardando sair. No momento que saiu ali aquele despacho, o sistema já vai ler que você está aposentado. Ele não vai te conceder o auxílio emergencial. Por quê? Porque você não teria direito a um auxílio emergencial naquele momento? Não necessariamente pela questão de necessidade, mas pela questão de não acumular benefício previdenciário com o auxílio emergencial. Se você recebe benefício LOAS, você não vai ter também o direito de receber o auxílio emergencial. Note que eu sempre estou falando aqui você, você, você. Não significa que se alguém da sua família receber,
impede que você receba. Isso é muito importante. E aí a gente entra no outro requisito que acaba comunicando com isso, que é o de baixo, da renda familiar. Note que até agora os requisitos são pessoais. Agora a gente chegou num requisito que não é somente pessoal, e se leva em conta também a formação familiar. Então, qual é esse requisito que é específico para o auxílio emergencial? A renda, aqui tem duas análises de renda. A renda por pessoa dentro da família e a renda geral da família. Como é que acontece? Se a sua renda por pessoa, que se chama de renda per capita, for de até meio salário mínimo, que hoje em dia totaliza R$ 522,50, ou, preste atenção, não é e, é ou, se a sua renda per capita for até meio salário mínimo, ou a sua renda total da família for de até R$ 3.135, que são 3 salários mínimos, se você estiver enquadrado dentro dessas faixas, você está elegível a receber o auxílio emergencial. Você está apto a receber o auxílio emergencial. Por que eu estou frisando o ou aqui? Se você tem na família alguém, vamos dizer uma família de 3 pessoas, uma família de 4 pessoas, tá? Uma pessoa é o chefe da família, recebe R$ 1.500. Se eu tenho R$ 1.500 dividido para 4 pessoas, a renda da família, primeiro, não passa 3.135, ok? E a renda por pessoa vai estar abaixo dos 522,50. Significa que aquela família há pessoas elegíveis a receber o benefício. Tomando nota de que pode-se ter até 2 pessoas recebendo o benefício auxílio emergencial na família, tá? E aqui eu quero fazer um outro alerta. Suponha que temos uma família que ela é chamada monoparental, chefiada por uma mulher. Uma mulher é a chefe da família e tem um filho maior desempregado e um filho menor. Quantas pessoas podem ter o benefício nessa família? 2 pessoas no máximo. A renda desta mulher, ela é uma renda de R$ 1.500. Mas ela perdão, vamos consertar aqui. 3 pessoas, monoparental, ela está desempregada, ela não tem renda formal. E mais 2 pessoas, um maior e um menor, os 2 filhos. Quantas pessoas podem receber? 2, no máximo. E eu tenho um maior, que é o filho, desempregado, e tenho a mulher desempregada. A mulher, chefe de família, ela tem direito a receber 2 cotas, por ser chefe de família. E o filho está desempregado e é maior, tem direito a uma cota. Então, nessa família, eu posso chegar, é uma situação excepcional, a R$ 1.200, porque o valor de uma cota é R$ 600. R$ 1.200 em benefício da mulher e mais R$ 600 daquele filho maior desempregado, comprovadamente desempregado. Então, nessa família aqui, eu posso ter pagamento de benefício total para a família de R$ 1.800 por mês. É uma situação atípica. O outro critério, rendimentos tributáveis. Aqui muitas pessoas questionam, tá, mas por que está olhando meus rendimentos tributáveis de 2018, se agora eu poderia estar muito bem em 2018 e agora que eu estou precisando do benefício eu não vou ter? Eu posso ter caído muito a minha renda, e é a situação de muitas pessoas, né? O critério inicialmente colocado foi de não superar R$ 28.559,70 de ganhos durante todo o ano de 2018. Por que 2018? No momento do lançamento do auxílio emergencial, a base de dados que havia disponível era essa. Era o que tinha, era o CAD único que estava registrado até 20 de março, até 20 de fevereiro, e o registro dos impostos de renda, das declarações de impostos de renda. Então, o governo inicialmente tomou esse critério
tanto que atualmente a gente está tendo aí, já está em vigor, né, essa determinação do governo de que vai avaliar também o rendimento de 2020, para ver se a pessoa teria direito ou não, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas é importante que, inicialmente, para deferimento do benefício, você observe se, nesse ano de 2018, você auferiu o rendimento acima de R$ 28.559,70. E aqui, mais um critério, que seria estar desempregado ou exercer as seguintes atividades. Tá? Então, para receber o auxílio emergencial, tem que estar desempregado ou exercer atividade na condição de MEI, contribuinte individual, segurado facultativo do INSS, trabalhador informal inscrito no CadÚnico. Vamos falar aqui um pouquinho dessa questão que eu acho que aqui pode, de repente, encontrar mais pessoas com dúvida, que é do facultativo. Contribuinte facultativo é aquele contribuinte que não é um contribuinte obrigatório do INSS, tá? Da Previdência Social. Quem seriam esses? Estagiários, pessoas que não têm emprego e querem contribuir para ter uma aposentadoria no futuro. Então, essas pessoas, elas estão junto com esse grupo dos contribuintes individuais, que seriam os autônomos, né? O MEI também está enquadrado, e os desempregados. Ou seja, tudo isso cabe dentro daquele conceito do trabalhador informal ou desempregado. Bom, aqui a gente fez um panorama geral dos requisitos e acredito que, destrinchando, foi possível de deixar assim mais esclarecido o que realmente esses requisitos eles exigem. E aqui cabe uma reflexão. Eu tive o meu benefício negado, tive meu auxílio emergencial negado. Vamos falar desse primeiro cenário. Eu pedi e foi negado, tá? Primeira coisa que eu vou fazer uma análise desses requisitos criteriosa, tá? A minha família, como é que ela está composta? Tá? Tem 3 componentes, 4 componentes, quem são, qual é a renda de cada um. Isso vai te auxiliar na hora que você analisar se você realmente tem ali o direito ou não, tá? Então, foi negado na origem. O grande problema, quando é negado, não está dizendo o porquê está sendo negado, né? Muita gente, foi negado, mas e aí? Tentei de novo. Aí foi negado de novo, mas eu não sei qual é o motivo, a Caixa não me diz qual é o motivo. Ela está dizendo só que você não tem direito, que você não foi elegível, ponto. Isso é devido? Não, isso não é devido. Quando você faz um pedido administrativo, eu queria deixar claro aqui, um pedido a um órgão administrativo, todo pedido que você faz vira um processo administrativo. E existe a legislação que rege o processo administrativo. Tem no âmbito federal, tem no âmbito estadual, tem no âmbito municipal também. Aqui na Nova Sul, por exemplo, tem. E é uma lei que ela praticamente observa simetria com a lei federal. Ela praticamente reproduz aquela mesma regra ali, muda em alguns pontos a questão do prazo, mas é pouca coisa. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte: o órgão público, isso aqui eu acho que você tem que ficar bem gravado, isso aqui tem que ficar bem na nossa mente mesmo. Quando você requer algo ao órgão público, ele tem prazo para te responder. Existe um prazo para que o órgão público responda ao seu requerimento. E outra, quando ele responder, ele tem que responder com fundamento, tanto da negativa quanto da concessão. Então, essa aqui é uma questão básica que a gente tem que ter em mente. Não basta um não. Tem que ser um não e um porquê não. Se você tem um não, mas não tem o porquê não, aquele ato administrativo ali, ele está viciado, porque ele não tem a motivação. Tem que acompanhar a motivação. Então, significa que até aquele não é válido. Vamos dizer assim, a princípio. Não quer dizer que você deveria ter o sim, mas aquela resposta não atende aos requisitos que o ordenamento jurídico impõe. Se a resposta não está acompanhada do motivo, te dá motivo suficiente para requerer até mesmo judicialmente aquele benefício, ou talvez
o porquê do não, no mínimo. Então, vamos falar aqui de questões mínimas, de direito mínimo aqui da pessoa, do administrado. Ela tem o direito de saber por que não, para que ela tenha a oportunidade de recorrer daquele motivo da negativa. Eu posso ter o benefício negado porque o CPF está irregular? Posso. Está com alguma divergência? Pode ser também. Pode ser que a pessoa não tenha alcançado algum requisito? Também. Pode ser que no cruzamento de dados de componentes das famílias, uma pessoa figure em outra família por um descuido, algum erro de cadastro, algum erro no registro, enfim. Pode ser. E como é que a pessoa vai saber, como é que ela vai recorrer daquele não, se ela não sabe exatamente o porquê que foi negado? Então, isso é básico. Isso é básico. Se você tem uma negativa, tem que acompanhar o motivo. Se não acompanha o motivo, aquele ato administrativo não é válido. Eu estou falando aqui de uma questão teórica, né? Mas não adianta você ter um não sem fundamento, mas você também não revisar os tópicos, os requisitos e ver, ó, não, na verdade eu tenho. Apesar de eu não saber por que foi negado, eu estou olhando os tópicos aqui, eu me enquadro em todos eles, então eu tenho direito sim. Então você passa a ter vários motivos para você recorrer de uma decisão administrativa. O não sem fundamento, a negativa indevida. Ou ainda, você foi elegível, você está lá, contemplado a receber o benefício. Aí bate lá a data, não tem o benefício na conta. E ninguém fala nada do porquê. É também outro motivo de recorrer? Também é outro motivo de recorrer. Porque se você está elegível, o seu direito já está liquidado e está certo. Então, você deveria ter recebido naquele momento. Então, note, a gente tem uma situação em que ela é muito pontual, né? Algumas pessoas estão enquadradas num caso, outras pessoas estão enquadradas em outro caso. Há pessoas que têm a resposta inconclusivo. Inconclusivo, por exemplo, seria um sim ou seria um não? Né? O que é o inconclusivo? O inconclusivo é um não. Por quê? Porque o inconclusivo não foi sequer fundamentado. Então, sua resposta é não. Entendem o inconclusivo como uma negativa, inclusive indevida, porque não tem os motivos da negativa. Isso é importante. Os motivos da negativa têm que ser fornecidos àquele que requer algo ao órgão público. Então, dentro de todo esse cenário e que contempla há muitas pessoas, não são poucas pessoas, que estão sem saber o que fazer, né? E aí a gente tem as defensorias não estão fazendo atendimento presencial, que dificulta mais ainda por conta do coronavírus, e a pessoa se sente abandonada, ela fica à deriva, não sabe onde que ela reclama, não sabe o que ela vai fazer. Então, eu estava conversando com o pastor Christian, né, a respeito de uma ideia que eu tive, e o que acontece? A maioria das pessoas que dependem desse benefício também, elas não têm condições de contratar um advogado, né? Então, eu lancei uma ideia que, na verdade, não é uma ideia, né? Isso já existe, já está na legislação, já é público, só que talvez não tão destrinchado, tão explicado como eu produzi o material, mas já é uma informação pública, eu não estou inventando a roda, não estou fazendo nada demais aqui, só divulgando isso. Para fins de auxílio emergencial, a própria pessoa, ela pode ter uma ação judicial dela, e sem necessidade de patrocínio do advogado, tá? E isso é uma informação pública. Você entrar no site da Justiça Federal, você vai ver, essa informação está lá. Tem orientação, tem tudo lá demais, tudo certinho. Para você mesmo que teve o seu benefício negado ou teve algum tipo de problema, como eu relatei aqui, né, sem motivação, inconclusivo, não recebeu o valor apesar de ter sido elegível. Todas as situações são consideradas praticamente como um não, tá? Englobe tudo e considere como uma negativa. Essas pessoas têm condições de recorrer. Não tem nenhum site da Caixa, nenhum aplicativo da Caixa para você recorrer. Então, onde você vai? Você vai ter que ir ao Poder Judiciário.
Se você não está tendo o seu benefício liberado, você vai ter que ir ao Poder Judiciário. E existe essa possibilidade da própria pessoa ir ao Poder Judiciário sem patrocínio de advogado. Tá? Não é uma... Eu não estou dizendo aqui que aqueles que patrocinam esse tipo de causa, os colegas que patrocinam, estão incorrendo em algum tipo de, sei lá, de problema de ética, de se aproveitar. Não, não é isso. Eu estou falando que é o meu posicionamento. Meu posicionamento foi de instruir com aquilo que já é informação pública aquelas pessoas que mais precisam nesse momento. Então, há como a pessoa que está agora nos assistindo, que precisa do auxílio emergencial, não o obteve por algum tipo de problema como esse que eu relatei, ela pode sim ter a própria ação judicial dela. É trabalhoso, é um processo um pouco chato, né? A gente está acostumado a lidar com isso, a gente é advogado, mas para a pessoa que não está, é um pouco trabalhoso, tá? Mas as informações estão no site da Justiça Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, tem lá, está bem claro, só você procurar. Mas, de qualquer forma, eu criei um tutorial para deixar isso disponibilizado para as pessoas. Eu preferi não atuar, eu preferi fazer uma atuação pro bono e de forma que ela alcance aí o máximo de pessoas possível. Então, qual foi a ideia? Em vez de eu entrar com a ação, né, e aí geraria um trabalho, eu fiz um tutorial explicando aquilo que já é público para que a própria pessoa possa ajuizar a ação na Justiça Federal para questionar a negativa ou a demora do benefício do auxílio emergencial, questionar isso na Justiça com sua ação própria, ação judicial própria. E aí, aliás, eu estava falando aqui no caminho, até lembrei, uma outra situação que também você pode considerar como uma negativa é a demora, porque a gente está falando de um órgão público federal, tá? Então, se aplica a Lei 9784 de 1999, que é a Lei dos Processos Administrativos, e ela determina que o prazo para responder é de 30 dias. Então, se você pediu o auxílio, já tem, sei lá, 40, 50 dias, já era para você ter tido a resposta há muito tempo, porque existe prazo para a Caixa te dar essa resposta. Existe prazo para o governo te dar essa resposta. Então, também considere isso como uma negativa suficiente para questionar judicialmente o não recebimento até o momento do seu auxílio emergencial. Hein, Samuel? Isso aí é quando fica lá em análise? Isso. Quando você vê lá que o aplicativo está dizendo em análise, você conta quando é que você deu entrada. Se você deu entrada, sei lá, tem 40, 50 dias, já extrapolou o prazo de 30 dias para ter sequer uma resposta. Isso já dá para você o chamado interesse de agir. Você já tem o interesse consubstanciado na negativa por omissão do órgão. A omissão dele por mais de 30 dias, quando ele já tem pedido e já tem todos os documentos suficientes para te conceder ou não, te dar uma resposta, já que ali você não tem que anexar documento nenhum, entende-se que do pedido já conta o prazo. Tá? Se passou esse prazo, você já tem o direito, sim, de pleitear, de discutir a concessão desse auxílio emergencial na Justiça, mas eu recomendo sempre que você observe se você realmente cumpre ali os requisitos. Então, Eu sim, essa deixei seria uma nos, situação. eu deixei nos comentários o link do seu Facebook, para que você pode falar mais um pouco, acho que lá tem um tutorial que as pessoas vão estar entrando em contato com ela, não sei, você pode explicar melhor? Isso. O que eu fiz? Eu fiz esse tutorial, que eu acabei de falar, explicando como que a própria pessoa ela entra com a sua ação judicial, depois de analisar os requisitos. Diante de toda essa explicação que eu dei aqui, tem que ser uma coisa bem coerente, tá? A ação judicial não é algo banal, tem que entrar com consciência do que está fazendo, mas a lei facultou ao administrado que ele próprio, nesses casos, pode ter a sua ação judicial sem patrocínio, sem necessidade de alguém patrocinando, ele diretamente. Eu fiz esse tutorial de passo a passo, tem uns vídeos explicando, você seguindo aqueles vídeos, você vai conseguir fazer. É trabalhoso, tem que ter força de vontade, mas você vai conseguir. Como é que eu estou disponibilizando esse tutorial? Basta que a pessoa acesse a minha página do Facebook, a página do meu escritório, e ali, quando ela curtir, depois de curtir, ela envia uma mensagem pedindo que, por favor, envie o tutorial do auxílio emergencial. E, de pronto, será respondido ali a mensagem
a pessoa recebendo o link de acesso à página onde ela vai ter acesso a todo o material que explica passo a passo como fazer. Ou seja, basta curtir a página do Facebook, acho que já foi colocado aqui embaixo, né? Curte a página do meu Facebook e aí pede por mensagem o envio do auxílio emergencial, o envio do tutorial do auxílio emergencial, e a equipe vai enviar o link para quem fizer essa solicitação ali pelo Facebook. Bem simples. Deixa eu te fazer uma pergunta que chegou para a gente aqui. Uhum. Uma pessoa que estava recebendo auxílio-desemprego. O auxílio-desemprego dela acabou em abril. Ela tem direito a dar entrada para receber o auxílio emergencial? O seguro-desemprego, ele não é acumulável com o auxílio emergencial, assim como qualquer outro benefício da Previdência e da assistência social. Só para frisar aqui, o seguro-desemprego ele é um benefício previdenciário, tá? Então, ele está no rol taxativo de benefícios que não podem acumular. Mas tem uma situação, por exemplo, não sei se essa é a situação da pessoa, mas já vou extrapolar a pergunta, né? Suponha que alguém tivesse recebido o seguro-desemprego por 4 meses. No momento que ele recebeu a última parcela, coincidiu com o período em que se liberou para a população, né, receber no calendário a primeira parcela do benefício. E ali, lógico, ele não seria elegível, não poderia acumular. Mas no mês seguinte, em que ele não estaria mais recebendo o seguro-desemprego, ele poderia dar entrada. Ou seja, ele não pode acumular o pagamento da mesma competência. Suponha, o seguro-desemprego, a última parcela cairia na competência abril. Ele não pode receber o auxílio emergencial em abril, mas ele pode se habilitar para receber em maio, porque ele já não estaria mais recebendo o seguro-desemprego. Da mesma forma ocorre com qualquer outro benefício, por exemplo, auxílio-doença. A pessoa recebe auxílio-doença até abril. Maio ela não tem benefício, ela pode se habilitar no auxílio emergencial. Então, o que tem que ser observado é o início e fim desse benefício que não se acumula com o auxílio emergencial. Se ele coincidir com um mês de recebimento do auxílio emergencial, não pode ser recebido. Mas a partir do momento que ele cessar e a pessoa atender aqueles requisitos que nós elencamos, ela pode se habilitar no auxílio emergencial, sim. O que pode ocorrer, e eu até adianto, porque essa gestão de dados ela está muito lenta, pode ser que haja uma negativa no mês seguinte, baseada no fato de ela estar, entre aspas, recebendo o benefício, que aqui, na verdade, cessou no mês anterior. Mas aí cabe a ela também a recorrer, porque também é uma outra negativa indevida. Sim. E foi isso mesmo, porque essa pergunta eu recebi pelo WhatsApp. E foi isso mesmo. A pessoa, ela recebeu até em abril o auxílio-desemprego dela. Quando acabou o auxílio-desemprego, ela deu entrada ao auxílio emergencial e foi negado. Aí ela tornou a dar entrada de novo. Aí está em análise. Tem que esperar esse tempo para poder ver o que tem, assim, que vai ocorrer, né? Agora, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Por exemplo, uma pessoa, ela não tem renda, ela é casada e o esposo recebe um salário mínimo, certo? Ou seja, está abaixo daquela renda que foi colocada lá, está na média por pessoa. E essa pessoa tem filho militar. Ela dá a entrada, recebe auxílio e depois o auxílio é suspenso por conta de ter um filho militar. O que essa pessoa pode estar assim fazendo? Bom, na hora que nós elencamos ali os critérios, eu fiz questão de frisar que os critérios são pessoais. Então, a elegibilidade ao auxílio emergencial é pessoal. Ela só toca a coletividade ali da família quando se refere à renda. Aí ela fala da renda familiar, renda por cabeça, que leva em conta, claro, a sua renda dentro do universo da sua família ali, né? Então, se a minha condição não é de ser servidor público, seja militar ou civil, então isso não me torna
inelegível ao benefício. O que eu quero dizer? A condição de militar é minha, eu sou o requerente. Eu sou militar? Se eu sou militar, eu não tenho direito. Samuel, você ficou mudo aí, o seu microfone ficou mudo. Abre ele aí. Hein, Samuel? Samuel, ficou mudo. Abre aí seu microfone. Estava tocando? Ficou mudo. Tá. Tem uns 10 Desculpa. segundos que ficou mudo, mais ou menos. É que entrou uma ligação aqui, desculpa. Sim. Então, quando os critérios se referem à elegibilidade, ele fala assim, tem direito o cidadão. Então, ele está se referindo ao cidadão requerente. Todos aqueles requisitos são do cidadão. Se ele não é militar, o requerente, não vejo impedimento ao recebimento. O problema é que, às vezes, aquele militar que está na família ali, ele impede o recebimento de outro, não por ele ser militar, não é esse o motivo. Às vezes porque a renda dele familiar supera os 3 salários mínimos, faz com que a família supere essa renda. Então, isso pode ser um óbice, isso pode ser um obstáculo, mas não vejo isso como um obstáculo para o requerente. Ele teria que... É uma condição pessoal do requerente do auxílio emergencial. Se ele próprio ele não é militar, não é servidor, não vejo impedimento para recebimento do auxílio emergencial. Mas isso pode ocorrer, no caso, pelo fato de... Um exemplo, declaração de imposto de renda. A pessoa que ganha superior àquela renda declara a essa pessoa que teve negado ou teve suspenso como seu dependente no imposto de renda. Não sei se tem ligação de CPF com relação a isso ou não. Pode acontecer por conta disso? E se acontecer, a pessoa ela pode dar entrada novamente, porque existem casos que, assim, não tem mais... cada um já construiu a sua família, né? E, no caso, a mãe ou o pai deu a entrada e foi suspenso. Recebeu a primeira ou nem recebeu, foi negado. Pode ocorrer por causa dessa ligação de CPF no imposto de renda? Então, isso é importante. Tem casos que estão sendo negados assim, e adianto, indevidamente. Porque aquela pessoa que tem essa renda e já saiu do convívio daquela família, ela não mais se considera daquele grupo familiar. Isso é importante. Não é o CPF que deve vedar o recebimento do auxílio emergencial. Então, a situação é a seguinte: uma das pessoas da família é um militar, já formou família própria e já saiu do seio daquela família inicial, tá? Um filho que formou a família e foi morar numa outra casa. O fato de ele ter, de repente, aquela família ter um registro antigo lá no governo, que consta aquela pessoa que saiu como ainda integrante dessa família, pode estar gerando a negativa de auxílio emergencial, o que é indevido, porque não é o fato daquele cadastro antigo estar lá que vai trazer esse impedimento. A família que você tem que avaliar, no momento que você fizer o critério de renda, a família é quem está vivendo ali sob o mesmo teto. Tá? Tem uma outra casa no mesmo quintal, é a família? Não, mesmo teto. Está vivendo debaixo do mesmo teto, é família. Então, se a pessoa já deixou aquele ambiente, ela não entra para o cômputo da renda. Não sei se Obrigado, Samuel. esclareceu. Ficou claro esse ponto? Ficou. Até porque essa dúvida tem conversa entre amigos, ela surgiu. Vou aproveitar a oportunidade e espero que o colega também esteja aqui assistindo. Bem, dentro das perguntas que chegou para a gente foi essas. Se você tem mais alguma pergunta, ainda há tempo de você colocar aqui para tirar a sua dúvida, né? Mas, de antemão, Samuel, eu gostaria de te agradecer muito, em nome da Segunda Igreja Batista, por toda a informação. Eu coloquei nos comentários o link do Facebook de Samuel, Dr. Samuel Moura, e você pode entrar lá, que vai ter todo o tutorial para poder te ajudar a entrar com, não sei nem se o nome correto se fala é processo, né? Mas entrar com essa ação em si para que você possa
ter direito ao seu auxílio. E, de antemão, já agradeço a todos vocês que estiveram participando aqui conosco. Samuel, você quer acrescentar mais alguma coisa com relação a Sim, isso tudo sim. que nós estamos falando? Tá com a Acho que é oportunidade. importante deixar claro, né, que às vezes a pessoa ela tem uma ideia pré-formada a respeito de ação judicial, de processo de advogado, enfim. Quando eu digo que você pode ter sua própria ação judicial, eu não estou dizendo que ela vai ser a solução para recebimento do auxílio. Eu estou dizendo que ela vai ser uma ferramenta que você hoje não tem à disposição do órgão para você discutir se é devido ou não o auxílio emergencial. Então, note, primeiro, o que eu estou disponibilizando é um tutorial de algo que é público, já está no site dos tribunais, inclusive. O tutorial ele é específico para o Rio de Janeiro, ok? Para o estado do Rio de Janeiro. É algo público e é uma ferramenta a mais. Ela não é uma certeza de que você vai reverter a situação e receber o auxílio, tá? Ela é uma certeza de que você vai ter condições de discutir aquela negativa ou aquela demora por omissão de forma indevida, tá? Então, o que eu estou dando aqui são ferramentas, não soluções. Como eu disse, ela é um pouco trabalhoso de fazer, é um pouco demorado, mas você vai ter uma ferramenta a mais na sua mão para você discutir essa demora ou essa negativa indevida. Para isso, só reforçando, eu estou disponibilizando para aqueles que curtirem a minha página do Facebook, curtam a página e aí mandem uma mensagem pedindo o tutorial do auxílio emergencial, que a equipe vai mandar o tutorial para você, uma página com vídeos e alguns textos bem explicativos ali. Eu acho que vai auxiliar bastante gente aí. Mais uma vez, obrigado, Samuel, que Deus te abençoe. Você que esteve conosco nessa manhã, Deus te abençoe também. Espero que você tenha um sábado abençoado, um final de semana abençoado. Eu gostaria de estar assim orando a Deus, agradecendo a Ele por esse momento, orando também pela vida de Samuel e orando pela sua vida, você que esteve aqui conosco. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graça nós te damos. Obrigado, Pai querido, porque até aqui o Senhor nos tentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor coloca, Senhor Deus, para nós, pessoas com entendimento, com esclarecimento, naquelas áreas, ó Pai amado, naquilo que nós estamos precisando. E eu te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus, eu possa continuar abençoando a vida do teu servo, do Samuel, Pai querido, e as pessoas que estiveram aqui conosco, ó Pai, que elas possam, Pai amado, ter as suas dúvidas, ó Pai amado, sanadas, e que elas possam, Pai amado, sendo o direito delas, conseguir, Senhor Deus, o seu auxílio, porque nós sabemos que há muitas pessoas que estão passando por necessidade, muitas pessoas que estão precisando e tiveram o seu auxílio negado. Abençoe-nos, ó Pai, guarde-nos, conceda-nos o dia na tua presença. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecidos somos. Amém. Samuel, mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço. Quero aqui frisar o link do Facebook do Dr. Samuel, está nos comentários, você vai lá, clica e segue passo a passo que ele assim orientou, curte lá a página que eles vão estar assim, entrando em contato com vocês, encaminhando o tutorial. Amém? Deus assim abençoe cada um de nós e um dia abençoado, meus queridos. Um grande abraço. Um abraço.